Estamos de volta com o TVE Notícias, que realiza agora a 8ª entrevista com os candidatos ao Senado Federal. Hoje, o convidado é Fábio Nogueira, do PSOL. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, realizado aqui no IRDEB, com a presença de representantes dos candidatos. A última entrevista da série vai ser amanhã, dia 18 de setembro. A ordem e o nome dos candidatos está no nosso site e nas nossas redes sociais. Além do canal 10.1, todas as entrevistas são transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo portal e exibidas no dia seguinte na Rádio Educador FM às 6h30 da noite. Foram definidos 10 temas, são eles: reforma tributária, reforma política, justiça, investimentos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, segurança pública, saúde, educação e também sobre a coligação que o candidato faz parte nessas eleições. Cada candidato vai responder a 7 perguntas que eles mesmos vão sortear na hora, aqui no estúdio. No total, serão 20 minutos de entrevista. Os últimos 3 minutos são para as considerações finais. O candidato ao Senado, Fábio Nogueira, é bacharel e doutor em Sociologia, professor da Universidade do Estado da Bahia, ativista do Movimento Negro e presidente estadual do PSOL. Filiado ao partido desde 2005, foi candidato a prefeito da cidade de Salvador em 2016. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos ao primeiro tema, por favor. Sim. Coligação. Candidato, o senhor participa de uma coligação estadual e apoia um candidato à presidência da República. Reitere para a gente quais são os seus candidatos e por que o senhor considera que eles são os melhores candidatos para governar o nosso estado e também para presidir o nosso país. Nós temos como candidato à presidência da República o Guilherme Boulos, que é um líder do MTST, Movimento Sem Teto, e como candidata a co-presidenta a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena, né? Então a gente acha importante que a esquerda e os setores democráticos tenham uma alternativa que governe não com o PMDB, que coloque o PMDB na oposição. E em nível estadual, temos o candidato Marcos Mendes, candidato ao governo, junto com a dona Mira, que é a liderança do Movimento Sem Teto, para que a gente possa ter uma alternativa no estado da Bahia que represente os movimentos sociais, movimento popular, movimento de moradia, movimento sindical, movimento negro, de mulheres, LGBT, todos os movimentos que fazem o contraponto à velha política. A política do balcão de negócios, na hora de fazer composições partidárias e alianças. O PSOL não fez aliança em torno de tempos de televisão. A gente fez aliança programática com os movimentos sociais, com cidadãos, com aqueles que acreditam numa nova política. Acho que há uma insatisfação muito grande com as formas tradicionais de poder político no nosso Estado, a forma como se governa, né? Nessa repensar o que está de alianças, que inclusive levou que nós não tenhamos a Alice da Mata, né? Uma liderança importantíssima do nosso Estado, disputando o Senado Federal, e se fez opções por governar com partidos golpistas, que é o exemplo do PSD e do próprio PP, do Paulo Maluf. Nós queremos uma outra forma de governar, ampliando a democracia, a relação com os movimentos sociais, com o cidadão comum, defendendo bandeiras da esquerda, como a reforma agrária, a reforma urbana, o movimento socioambiental, que é importantíssimo, para que nós possamos ter desenvolvimento com distribuição de renda e respeito ao meio ambiente. Acho que ninguém aguenta mais tanta desigualdade social e modelos políticos que não levam em consideração o que o cidadão comum pensa. Então, nós do PSOL fazemos alianças programáticas e não pragmáticas. E, nesse sentido, a gente apresenta alternativas, tanto em nível federal como em nível estadual, para que possamos ter uma representação da esquerda autônoma, sem alianças com os partidos fisiológicos da direita golpista. Ok, candidatos, concluiu sua resposta. Vamos para o próximo tema, por favor. Reforma da Previdência. Candidato, o governo Temer apresentou no ano passado uma proposta de reforma da Previdência. Houve uma resposta negativa por parte da população para essa primeira proposta. O governo recuou e não conseguiu votar essa pauta. O senhor concorda com a proposta que foi apresentada? E como o senhor enxerga a questão da Previdência Pública? Olha, há uma questão equivocada. A Previdência não é deficitária, ela é superavitária. O que ocorre é que o recurso da Previdência não é investido da forma correta. Existe uma desvinculação de receitas no Brasil, que afeta a saúde, a educação, outras áreas importantes. E esse recurso é aplicado, por exemplo, em pagamento de juros da dívida. Então, se nós tivéssemos o recurso da Previdência investido na Previdência Social, com certeza, você que tem sua aposentadoria e vive da aposentadoria de forma legítima, não teria ataques como acontece. E Temer tentou retirar o direito do cidadão brasileiro de se aposentar.
primeiro, com uma reforma trabalhista que acaba com a CLT, que acaba com a carteira assinada. Agora o STF faz uma interpretação que libera geral as terceirizações, o que é o risco, inclusive, para o serviço público, que pode acabar dessa maneira, e criando critérios que inviabilizam a aposentadoria. Nós do PSOL pensamos o contrário. Precisamos assegurar que o cidadão que trabalhou duramente durante 30 anos, né, possa ter a sua aposentadoria digna e viver com qualidade de vida. Infelizmente, é o que a gente vê acontecer de forma contrária hoje, graças a governos como o de Temer, que estão a serviço do capital financeiro, do grande capital, e que não tem nenhum compromisso com os movimentos sociais de trabalhadores. A gente se soma aos sindicatos, aos movimentos populares, aqueles que entendem a importância da Previdência Social como algo fundamental para a consolidação de direitos em nosso país. A esquerda deve defender direitos e não negociar direitos. É por isso que a gente defende a Previdência Social como um instrumento importantíssimo, inclusive na Bahia, no interior, a importância que tem a aposentadoria para o comércio local, né, para a economia local. Então, não é justo sacrificar a aposentadoria dos trabalhadores para beneficiar bancos ou empresas ou grande capital, que é a política que vem sendo implementada por Temer e por aqueles que hoje no estado da Bahia o representam. Que candidato, o senhor concluiu? Vamos para o terceiro tema, por favor. Consequentemente, a terceira pergunta. Abre e mostra para a câmera, por gentileza. Agora, o senhor responde sobre saúde, candidato. O Congresso Nacional aprovou o fim da CPMF, que é a contribuição provisória sobre movimentação financeira, que destinava recursos para a saúde. Quais são as suas propostas para ampliar o financiamento da saúde pública e garantir o acesso universal e de qualidade à saúde? Acontece a mesma coisa com a saúde pública, né? Você tem uma desvinculação de receitas, recursos para a saúde existem, porém não são investidos, porque se retira e drena isso para os juros da dívida. O Brasil paga bilhões e bilhões de reais com juros da dívida para banqueiros, para pessoas que não produzem nada em termos de... não produz um carro, um automóvel, um produto. Então, essa é a lógica atual. A gente defende o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma construção da Constituição de 88, é um avanço democrático, é referência mundial. Você tem a política de tabaco, por exemplo, o Brasil é referência mundial no combate ao fumo, que é a política do SUS. A política, por exemplo, de distribuição dos medicamentos retrovirais para portadores de HIV, que é referência mundial. Né? Então, o SUS dá certo. Infelizmente, há interesses poderosos, interesses econômicos, da indústria farmacêutica, de empresas privadas do setor de saúde, que querem destruir o SUS. Nós não defendemos o SUS público, universal, a atenção básica, que é importante, romper com o modelo hospitalocêntrico, né? Não se resolve saúde só com os hospitais, mas principalmente valorizando o agente comunitário de saúde, o saneamento básico, né? Que tem pouco investimento, a atenção básica, que é a atribuição dos municípios, para que a gente possa deixar de hiperlotar os hospitais, e o problema da regulação que o povo vive diariamente tem a ver com isso. E tem um outro modelo de saúde pública, é fundamental, reafirmando o princípio da universalidade do acesso. O SUS é para todos, e importante para o pobre, para a classe média, mas para os ricos também. O plano de saúde privado, por exemplo, não resolve o problema da saúde pública no nosso país. Muita gente sofre atrás de cirurgias ou consultas e procedimentos básicos, porque o plano nega o acesso às pessoas a procedimentos que são fundamentais. Então, fortalecer o SUS é o começo do PSOL. Nós temos candidatos como Alfredo Boa Sorte, que é da área do SUS, um militante da área do SUS, que entendemos que é possível priorizar investimento na saúde pública e romper com o atual modelo de OS, que é as organizações sociais da área de saúde, que vem privatizando a saúde pública em nível federal, mas também na Bahia e em nível municipal. Candidato, o seu tempo para essa... O tema terminou, vamos para o nosso quarto tema, por gentileza. Abre o papel, mostre para a sua câmera. Agora, candidato, o senhor vai responder sobre reforma trabalhista. O Congresso aprovou, no ano passado, uma reforma trabalhista. Como o senhor analisa, né, as mudanças que foram aprovadas, candidato? De forma muito negativa, né? Se acabou com a CLT. Então, a carteira de trabalho foi extinta a partir da reforma de Temer, e tem candidato ao Senado, inclusive, que, como deputado, aprovou a reforma de Temer. Colocou Temer no poder e votou a favor do fim da carteira de trabalho. Nós defendemos a anulação da reforma trabalhista de Temer. No Senado Federal, a gente vai lutar para anular. Por que isso? Porque sem proteção ao trabalho, você não tem como ter um sistema regulado minimamente. A importante regulação do Estado, da economia pelo Estado, quem defende isso nenhum marxista, é o Keynes que defendia isso, por exemplo. Que você pode ter desenvolvimento econômico com proteção ao trabalho. Senão, simplesmente você vai ter trabalho precarizado, as empresas vão pagar mal, o povo não vai consumir, e isso vai ter reflexo na economia. A gente defende o trabalho digno, acessível a todos, com carteira assinada, com direitos básicos. Você tem ideia, a reforma trabalhista prevê o trabalho insalubre para mulheres grávidas.
Como é possível uma coisa dessa, gente? Como é possível isso ter sido aprovado por um governo golpista de Temer com apoio de partidos como o DEM e o PSDB, que em nível nacional dão sustentação a essas reformas? Precisamos denunciar isso. Denunciar o PP, o PSD, que apoiaram a reforma trabalhista. E o povo está sofrendo. Não gerou emprego, não gerou desenvolvimento. O bico virou uma instituição, as pessoas não têm mais perspectiva de emprego, de geração de renda. Então, nós precisamos reverter essa política, priorizando a proteção ao trabalho. Carteira assinada é direito sagrado, ninguém mexe. Não podemos aceitar o que aconteceu em nível federal e nos colocamos contra, junto com os sindicatos, movimentos sociais, a reforma trabalhista que tanto fez sofrer e faz sofrer o nosso povo. A Bahia precisa de lado, de rumo. Precisamos combater a reforma de Temer e anular essa reforma trabalhista, propondo, por exemplo, um novo Estatuto do Trabalho, proposta do Paulo Paim, do senador Paulo Paim, que vai rever e voltar aos efeitos da CLT, que é importante ser modernizada, melhorada, porém não pode ser destruída em nome dos interesses de empresários, por exemplo, da Fiesp. Inclusive, ser um contraproducente para o desenvolvimento da Bahia. Ele precisa de capital humano, qualificado na Bahia. E ter carteira assinada é condição para garantir isso. Candidato, vamos para o próximo tema, por favor. É o quinto. Outra reforma. Agora o senhor fala sobre a reforma política, candidato. Que tipo de mudanças o senhor defende em relação ao sistema político e eleitoral e com que objetivos? Como garantir que os candidatos eleitos representem de fato as propostas e não sejam aqueles, por exemplo, que tenham mais recursos para a campanha? Infelizmente, a gente perdeu a oportunidade de uma reforma política séria no Brasil. A reforma política atual foi aprovada por Eduardo Cunha, que hoje está preso. O gangster denunciado pelo nosso deputado Glauber Braga. A gente defende uma reforma política cidadã em que aprofunde o poder do cidadão, dos movimentos sociais e a representação dos partidos políticos. Tem uma medida importante que foi o financiamento público de campanha, aliás, defendida pelo próprio PSOL. O PSOL, inclusive, tem uma proposta de reforma política apresentada pelo deputado Chico Alencar, que será nosso companheiro de Senado Federal pelo Rio de Janeiro, que prevê, por exemplo, um fortalecimento dos partidos, a representação dos movimentos sociais, que você possa ter partido mais forte, com uma cláusula de barreira que respeite o processo político, que garanta o tempo de televisão, financiamento público de campanha e assim por diante. Agora, o que acontece hoje é uma inversão disso. Os partidos com grande poder, partidos fisiológicos de passagem, partidos inchados, que dão a linha da política e você tem pouco espaço de televisão, pouca condição de fazer o debate com a sociedade. Então, a gente propõe uma outra reforma política. Quer um exemplo? A garantia de cota para as mulheres. Hoje você tem cotas para as mulheres apenas de reserva nas candidaturas proporcionais. A gente defende cota também na Câmara e no Senado Federal. Por que não as mulheres não podem ter reserva de vagas de deputados e senadoras? Para garantir que ela tenha um mínimo de representação política. A mesma coisa em relação à população negra, que sofre historicamente com racismo. Por que não pensar um mecanismo de garantia de representação dos negros e negras no Congresso Nacional e no Senado Federal? Levando em consideração que dos 81 senadores, apenas 3 são negros. Isso é um reflexo do sistema político que privilegia ricos, poderosos, que detentores de grande capital e não aqueles que historicamente foram excluídos. Então, a reforma política pode ser feita com qualidade, com debate democrático, respeitando as instituições, sem colocar o carro na frente dos bois, ou seja, defendendo os movimentos sociais e o interesse do cidadão e não do grande capital, como acontece hoje, infelizmente. Ok, candidato. Vamos agora para o penúltimo tema, a penúltima pergunta que o senhor vai responder, de um total de 7. Agora o senhor vai falar sobre outra reforma, dessa vez a reforma tributária. Candidato, qual a sua avaliação do sistema de cobrança de impostos aplicado atualmente no Brasil? Que propostas o senhor defende para a chamada reforma tributária? O Guilherme Boulos chama atenção para um caso que é muito interessante. O Brasil funciona como um Robin Hood das avessas. Tira dos pobres e da classe média para dar para os ricos e super ricos. Essa é a atual estrutura tributária brasileira. Então, a gente defende a progressividade dos impostos. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Esse é o modelo correto. Então, por exemplo, você tem um carro usado na sua casa, e paga um IPVA altíssimo, mas quem tem o iate ou o jatinho não paga 1 centavo de imposto. Então, nós precisamos taxar as grandes fortunas, taxar o grande capital, taxar quem tem grana, e não o pobre trabalhador que tem imposto pago, por exemplo, o imposto de renda, que a tabela nunca foi reajustada. Eu sou servidor público do Estado e professor e sei quanto isso tira na nossa renda, ou o trabalhador que paga no consumo, quer dizer, itens básicos na mesa do trabalhador brasileiro paga imposto muito mais do que o iate, que o jatinho. Então, precisamos rever esse modelo atual, que é concentrador de renda, riqueza, que distorce o sistema tributário e não podemos adotar um sistema de renúncia fiscal, como foi adotado, por exemplo, por Dilma Rousseff, que fez com que o Estado deixasse de arrecadar e investir.
Então, o grande capital que quer produzir, que quer gerar riqueza, pague os impostos, né? Faça o dever de casa. Quer dizer, se fala muito de não dar o peixe na pescar, porque o grande capital também não faz o dever de casa e paga os impostos, para que o Estado possa ter condições de arrecadar e investir em saúde e educação, na previdência social, para garantir ao cidadão brasileiro condições mínimas de viver com dignidade. Então, existem mecanismos tributários para isso, corrigindo a distorção, taxando grandes fortunas, outros mecanismos que a gente entende que são fundamentais para que nós possamos ter um Estado que funcione, preste serviço de qualidade e permita aos cidadãos acesso a mínimos as condições de cidadania. Hoje, no Brasil, funciona ao contrário. Quem é pobre paga mais imposto, quem é rico não paga imposto. Precisamos combater essa distorção histórica que, infelizmente, acontece no nosso país. Ok, candidato. Agora vamos para o nosso último tema, última pergunta, de um total de 7. Agora o senhor vai responder sobre justiça. Candidato, qual a sua avaliação sobre o sistema jurídico brasileiro? Na sua opinião, o que é preciso fazer no Brasil para que a justiça seja mais ágil e também mais eficaz? Olha, nós precisamos democratizar a justiça no nosso país. A justiça brasileira, ela funciona para os grandes, para os ricos, para os poderosos. É a justiça que prende negros e pobres, né, que é conivente, por exemplo, com a política de extermínio da nossa juventude nas periferias. É uma justiça em que juiz que tem moradia, como Sérgio Moro, recebe auxílio moradia, né? É uma justiça cara para os grandes estratos, né, para os magistrados, e que não produz o que deveria se produzir, que garantias básicas para o povão, população mais pobre. Então, nós defendemos o controle social da justiça, né? Isso acontece em outros países do mundo, a justiça precisa ser controlada pelo cidadão, pela sociedade. Não adianta o tribunal, os juízes se acharem acima das outras instâncias, é importante que preste contas ao cidadão, né? Nós temos um Estado que tem uma Constituição que é de 88, que deve ser respeitada e preservada. Infelizmente, a gente vê uma partidarização do judiciário brasileiro, que aconteceu agora, por exemplo, do STF, liberando o geral das terceirizações, é reflexo disso. É algo inadmissível. É legislativo que tem que fazer leis, o executivo executa, o judiciário não pode querer usurpar atribuições que não são do judiciário brasileiro. E nós questionamos e condenamos a prisão política do ex-presidente Lula. Lula foi preso sem provas num processo viciado, que é incompatível com condições mínimas de Estado democrático. Lula teve o mesmo tratamento que jovens da periferia, que jovens negros têm diariamente nos tribunais desse país. O judiciário brasileiro precisa ser reformado e os cidadãos devem decidir, sim, como ele age, para que nós possamos ter, de fato, uma justiça para todos e não só para os ricos. Porque nesse país, quem tem muito dinheiro, tem capital, faz o que faz e não acontece nada. São os pobres, são os negros que estão na cadeia. E agora o judiciário acha que é partido político para querer incidir na nossa sociedade. E isso a gente não vai admitir. Candidato, por favor, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos e meio aproximadamente para fazer as considerações finais. A partir de agora, por favor. Eu queria dialogar com a sociedade, que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Primeiro, nós perdemos a nossa Marielle Franco, a nossa vereadora, militante dos direitos humanos, no movimento negro, de forma brutal. Na semana passada, se completou 6 meses da morte de Marielle e não há resposta sobre quem a matou. Vivemos também a prisão do ex-presidente Lula, de forma arbitrária, de forma antidemocrática e autoritária. Vivemos um momento em que candidatos que representam o totalitarismo, o fascismo, né, crescem nas pesquisas. Que candidatos na Bahia que apoiaram a reforma trabalhista, que apoiaram o golpe de Temer, que são candidatos de Temer, apoiam esse mesmo candidato. Não podemos deixar que o ódio vença. Não podemos permitir que a Bahia trilhe a caminho do ódio. Não podemos permitir no Senado Federal representantes do ódio religioso, aqueles que confundem aquela casa com templos e que difundem o ódio e não a mensagem do amor, que está inclusive no próprio Evangelho. Também não podemos permitir no Senado Federal os velhos coronéis da política, o que pensam a política o Senado Federal como espaço de uma aposentadoria e não como um lugar onde a gente vai defender os interesses do povo da Bahia, defender os direitos das mulheres, dos negros, dos LGBTs, do movimento de moradia, do movimento popular, do movimento por reforma agrária e por reforma urbana. Precisamos ter a esquerda no Senado Federal do Estado da Bahia, pois esse é o recado do nosso povo. Então, gente, no Senado, vamos votar 500. Vamos votar em Fábio e Bernadette, a nossa co-senadora, que é a primeira suplente do Senado,
que é uma assentada da reforma agrária, uma ialorixá, uma lutadora, né, que é um exemplo para todos nós, que foi vítima, inclusive, de intolerância religiosa, né, quando a polícia a colocou no formigueiro, porque ela tinha recebido o orixá Oxóssi. Então, como uma punição e sob a alegação que iria tirar o demônio do corpo de Bernadette, a colocou no formigueiro, um caso emblemático de intolerância religiosa, como acontece todos os dias no estado da Bahia, aconteceu em Juazeiro recentemente com Mãe Adelaide, seu terreiro, e vem acontecendo e nada é feito. Nós não podemos dar voto naqueles que defendem essa política. Então, é importante que a gente garante no Senado uma representação da esquerda que tenha lado, né, que defenda os interesses da população, que esteve na luta contra o golpe, na luta contra as reformas de Temer, que não vacilem diante dos interesses das maiorias que formam o nosso povo, que quer apenas trabalhar, viver com dignidade, produzir, pagar seus impostos e ter o serviço público com o mínimo de condição. Infelizmente, o que a gente vê hoje é mais do mesmo. É político que, em época de eleição, promete, mas que no cotidiano, no dia a dia, vota contra os interesses da nossa população. Vota pela reforma trabalhista de Temer, vota pela reforma da Previdência de Temer, vota por reformas como o congelamento por 20 anos de saúde e educação, que está acabando com a nossa universidade, né? Tem universidade ameaçando fechar na Bahia por falta de investimentos federais, por conta de Temer e sua turma, com apoio do PSDB, do DEM, do PSD, do PP, partidos que apoiaram o golpe. Nós do PSOL temos posição e temos lado. Não admitimos isso. E é por isso que é importante votar não só no 500 no Senado, mas votar em Boulos e Guajajara para presidente da República votando 50 e Marcos Dona Mira para o governo do Estado votando 50. E convocar todos vocês para o dia 21 de setembro, agora na sexta-feira, na Praça da Cruz Caída, a gente vai fazer um grande comício da campanha de Boulos e Guajajara, mobilizando todos vocês, a nossa militância e mostrar que a Bahia e o Brasil têm uma alternativa de esquerda, independente, comprometida com as causas da nossa população. Lula livre, Marielle vive. Candidato, nosso tempo terminou. Obrigado pela sua participação, uma boa sorte.